Tô fazendo esse vídeo aqui, é um vídeo meio extraordinário, para explicar uma situação aí, tá? Que foi falado na live de hoje com relação a investimento de defesa. Bom, gente, investimento de defesa em qualquer lugar do mundo é fundo perdido. Por quê? Porque, na verdade, uma indústria de defesa, ela te entrega um produto, além do produto material, né, que é o insumo de defesa, seja uma aeronave, um submarino, um carro de combate, ela te entrega segurança. Ou seja, aquele produto, independente do preço, ele precisa atender requisitos militares. Nem sempre você vai conseguir um produto, né, que satisfaça todas as especificações dos militares e seja comercialmente viável. Ou seja, muitas vezes essa empresa vai ter que operar no prejuízo. E o governo vai ter que entrar lá, tá, e cobrir esse prejuízo para que ela continue operando, para que ela continue operacional, não precise fechar suas fábricas, mandar técnicos especialistas embora, né? Então, no discurso neoliberal que a gente tem hoje, que tudo é lucro, né? Tudo tem que dar certo aí, tudo tem que transformar dinheiro, essas empresas simplesmente não têm lugar, porque muitas vezes a empresa de defesa ela produz com prejuízo, essa é a verdade, e o governo acaba subsidiando, tá, para que o produto, né, continue aí, o produto seja aceitável. Isso não cabe nessa nova métrica aí, essa métrica neoliberal. Quando você tem um país que nem os Estados Unidos, que estão dispostos a pagar aí 7 bilhões de dólares por um navio de guerra aí, né, que é o caso do Zundwald, você acaba mascarando esses custos. Mas no caso que nem o Brasil, tá, a grita seria grande. Mas a verdade é que já passou da hora do governo investir pesado no setor de defesa. Por quê? Se a gente que tivesse as empresas, esse parque industrial, principalmente que as empresas que gravitam ali em torno da cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo, se essas empresas fecharem um dia, imagina a quantidade de gente que vai ser mandada embora e a quantidade de insumos de defesa que nós vamos ter que importar nos anos futuros, tá? Para suprir as necessidades de defesa do país para equipar as nossas forças armadas. Quando a gente compra material no exterior, às vezes o pessoal fala, é mais barato, tal. Sim, é mais barato, mas você está mandando embora receitas, tá? Você está deixando de trazer empregos para cá e você está deixando de desenvolver a indústria nacional. Eu lembro sempre o seguinte: a venda de produtos de defesa ela é sempre condicionada à situação política. Vem uma situação de embargo aí, como a Venezuela passou, sanções como a Rússia tem passado, o Irã também, e o Brasil fica na berlinda, ele não tem de quem comprar, isso é um fato. Por isso que a gente precisa sustentar uma indústria de defesa, mesmo com investimento a fundo perdido, para numa emergência nós temos para onde correr. Essa é que é a verdade. Só que nesse discurso, né, que impera hoje em dia, que tudo tem que dar lucro, né, tudo precisa aí, reverter em dividendos, né, as ações têm que valorizar, etc., não cabe, né, acaba não cabendo essa necessidade. Aí as pessoas só vão lembrar, né, quando faltar equipamento, quando a gente estiver numa situação internacional aí meio complicada. Por isso que eu digo, né, eu falo sempre que a indústria de defesa ela não cabe, né, nesse discurso moderno, que é uma tristeza muito grande, gente. Eu falo sempre o seguinte: você pega os Estados Unidos, as Forças Armadas Americanas compram muita coisa que eles não têm necessidade. É um fato. Eles compram muita coisa. Mas por quê? Para manter a indústria girando. Agora você tem, por exemplo, o caso da Ucrânia, né, em que da noite para o dia precisou se aumentar a capacidade, está precisando se aumentar a capacidade das fábricas americanas. Só que essas fábricas elas encolheram de alguns anos para cá, elas foram encolhendo gradualmente por uma série de fatores. Na Europa, esse encolhimento foi maior ainda. Tem gente aí na OTAN que chama os exércitos europeus de exército bonsai, né? Como se fosse aquelas plantas que os japoneses fazem, a planta, o jardim encolhido aí. Diz que o exército eles foram encolhendo e agora fica difícil crescer. Por quê? Porque quando você quer ampliar a sua capacidade de produção da indústria de defesa, você vai precisar fazer investimento. Você precisa comprar novos galpões, pátios de estacionamento, ferramentas, etc. Nem sempre você tem. E o que é pior, você vai precisar contratar gente especializados, técnicos altamente especializados. Você não acha esses técnicos assim no mercado, eles não brotam do chão.
Essa gente, você imagina a pessoa que trabalha, por exemplo, com munição de artilharia. Esse cara não pode errar. Um erro qualquer na fábrica, ela explode tudo. Você pode ter uma mega explosão, como já aconteceu em alguns lugares do mundo. Então a gente fica muito dependente desses tipos de profissionais que são difíceis de serem encontrados. Então, o que vai acabar acontecendo? Mesmo que a indústria de defesa da Europa não admita, né, eles vão começar agora a ter que investir pesado, não vão ter dinheiro para isso, vão ter que se socorrer com os cofres públicos. Pode ser que isso não se torne, que a imprensa mascare um pouco essas coisas, mas sem investimento público, as empresas de defesa europeia não vão conseguir dar o salto necessário a suprir as forças armadas ucranianas. Vou dar só um exemplo. A indústria de defesa americana ela consegue produzir 15 mil granadas de artilharia de diversos calibres por mês. A Ucrânia consome uma média de 6 mil tiros de artilharia por dia. Por dia. Ou seja, a produção mensal dos Estados Unidos dá para 2 dias e meio, né, o consumo da artilharia ucraniana. Para fazer ampliação dessa capacidade, desse parque industrial, vai ser necessário investimento. O Jim Taiclet, né, o CEO da Lockheed, ele já falou que eles vão precisar de 2 anos para entregar essas novas encomendas do Pentágono. Então, o que eu falo para vocês, né, é uma métrica, é uma razão de ser, é uma arquitetura empresarial, econômica, logística, etc., diferente de tudo o resto. Porque a indústria de defesa, conforme eu já disse nesse mesmo vídeo, ela trabalha com um componente intangível, né, que é a segurança. A indústria de defesa ela é fator de soberania para um país. E esse discurso neoliberal não está preocupado com isso, é um discurso do hoje. Você está dando lucro hoje, você mantém a empresa aberta. Você começou a dar prejuízo, você vai e fecha a empresa. Só que você fecha uma empresa de defesa, daqui a 10 anos você vai precisar daquele insumo, você não tem mais. Eu vou dar um exemplo no Brasil. A Ingesa fechou, já tem algumas décadas. Até hoje nós importamos carros de combate. Por quê? Porque não tem condições de fazer todos os carros, né, todos os veículos militares que a gente precisa aqui no Brasil. Se na época o governo tivesse investido na Ingesa a fundo perdido ou encampado a empresa, fizesse o que quer que fosse, aí nós teríamos a Ingesa hoje, estaríamos produzindo carros de combate aqui no Brasil, gerando empresas e empregos, segurando as divisas no país, desenvolvendo tecnologia e não ficaríamos dependentes desses países que exportam, que muitas vezes são países que nos pressionam com relação ao agronegócio e à própria Amazônia. Então, gente, é o que eu falo para vocês. O discurso neoliberal é um discurso assim atrativo, né? E parece bacana no início, mas ele esconde um lado sombrio, né? Que quando aparecer vai fazer muita gente se arrepender de ter apoiado esse oba-oba. Até mais, pessoal.